A multidão foi ao delírio enquanto a poeira subia contra o sol escaldante da arena. No centro do rodeio, um cavalo pampa imponente girava sem controle. Olhos em brasa, espuma escorrendo pela boca, os cascos rasgando o ar. Ninguém se atrevia a chegar perto. Então, do outro lado da cerca, um velho parou, em silêncio, apenas observando. E o cavalo, Tempestade, parou, só por um segundo, e olhou diretamente para ele. Antes de ser Tempestade, o chamavam de Pequena Tempestade. Nascido durante um temporal no interior de Minas Gerais, ele foi selvagem desde o início, rápido, arisco, indomável. Corria com o vento e bebia em riachos que sussurravam por entre as matas de cedro. Sem cabresto, sem rédea, apenas liberdade. Ele pertencia a um fazendeiro calado chamado Elias da Silva, que o criou não na base da corda, mas no ritmo e na confiança. Eles dividiam mais do que a terra, dividiam o silêncio, aquele tipo que fala mais alto que as palavras. Mas a seca veio. E depois, as dívidas. Elias vendeu primeiro a terra, depois as ferramentas. Por fim, ele vendeu o cavalo. Tempestade desapareceu em caminhões e contratos, passado de mão em mão até cair nas garras de ferro de Ricardo Almeida, um homem que não treinava cavalos, ele os quebrava. Agora, Tempestade vivia atrás de portões de aço, puxado por correntes, ferido por esporas. O que costumava ser fogo em seu peito havia se tornado fúria em seu sangue. Ricardo não queria um parceiro. Ele queria uma peça de exibição, e quando Tempestade reagia, Almeida sorria. Esse aí é amaldiçoado, ninguém monta nele, a não ser que queira morrer. Mas a raiva de Tempestade não nasceu do nada. E o homem a quem ele pertenceu um dia ainda não tinha desistido. A última vez que Elias viu Tempestade, o cavalo mal tinha 3 anos. Ainda magro, ainda aprendendo o ritmo das próprias pernas. Naquela manhã, o céu estava roxo de nuvens, e Elias não conseguiu olhá-lo nos olhos. Ele entregou o cabresto a um homem de camisa engomada, que nunca tocou no animal, apenas concordou com a cabeça e abriu o talão de cheques. Tempestade resistiu, empinou. Seus olhos imploravam, mas Elias não lutou por ele. Apenas assistiu à porta do caminhão bater e, com ela, um capítulo de sua alma se fechar. Anos se passaram. Agora, sentado numa varanda surrada com uma xícara de cafezinho e o som das cigarras como companhia, Elias vivia uma vida pacata com sua neta, Júlia. Ele fazia cadeiras de balanço para os vizinhos e consertava cercas quando pediam. Seu corpo doía, mas sua mente continuava afiada, especialmente quando viajava para o passado. Uma manhã, Júlia entrou correndo pela porta, agitando um panfleto. "Vô, olha, prêmio em dinheiro bem alto. Vai ter um desafio lá em Serra Azul, um cavalo que ninguém consegue montar. Tá todo mundo falando disso." Elias não levantou o olhar. Ela enfiou o papel em suas mãos. Lá numa foto granulada e com os olhos selvagens estava Tempestade. Mais grosso agora, com cicatrizes, mas inconfundível. Ele passou um dedo sobre a foto. "O senhor conhece ele?" Júlia perguntou. "Eu o conhecia antes do mundo", Elias disse suavemente. Eles ficaram em silêncio por um bom tempo. Então Júlia sussurrou. "O senhor podia ganhar." Elias balançou a cabeça. "Isso aqui não é sobre ganhar." Mais tarde naquele dia, enquanto os peões preparavam suas tralhas e a multidão se juntava na Arena Almeida, Elias se encostou na cerca mais distante, de botas empoeiradas e um velho chapéu de feltro. Ninguém o notou. Alguns riram. "Esse velho tá perdido", alguém resmungou. Tempestade estava na arena, furioso, espuma e fogo. Ele já tinha derrubado 3 homens, um deles ainda mancava. De seu camarote, Ricardo Almeida ergueu seu copo de cachaça e berrou. R$5.000 para o homem que ficar nesse bicho por 5 segundos. Tempestade mordeu o ar, e Elias, quieto e imóvel, nem piscou. Porque o cavalo que ele criou não estava com raiva. Ele estava com medo.
E em algum lugar dentro daquele caos, Elias reconheceu a batida do coração que um dia ele segurou na mão. Tempestade circulava a arena como uma tormenta contida por cercas. Seus cascos batiam na terra batida, a espuma escorria de sua boca. Um novo peão, mais jovem e convencido, ajustou as luvas e montou com a arrogância de quem ainda não tinha caído. A porteira se abriu. 4 segundos depois, ele bateu no chão com tanta força que a multidão ofegou. Ele ficou ali, atordoado, com o orgulho mais ferido que os ossos. Ricardo Almeida gargalhou. "Esse aí mal contou! Quem é o próximo?" Tempestade girou, as ancas ofegantes, os olhos selvagens. Ele não estava apenas pulando, ele estava atacando algo mais profundo. Traição, talvez. Perda. Elias observava, impassível, por trás da cerca. Ele não falava. Não torcia, nem se encolhia. Mas quando Tempestade passou do outro lado da arena, algo estranho aconteceu. O cavalo diminuiu a velocidade, só um pouco. Suas orelhas se viraram na direção do velho, e Elias fez algo que ninguém notou. Ele sussurrou um nome que o cavalo não ouvia há anos. "E aí, Tempestade, meu garoto." Não foi alto, não foi mágico, mas Tempestade parou. A multidão não viu. Estavam ocupados demais, rindo do velho perto da cerca. "Olha o vovô cowboy ali. Aposto que ele se acha o Clint Eastwood ou alguma coisa." Mas Tempestade olhou através do barulho, através da poeira e do calor. Júlia puxou a camisa de seu avô. Ele te ouviu?" Elias não respondeu, apenas observou. Ricardo apertou os olhos de sua plataforma, franzindo a testa. "Quem diabos é aquele?" Outro peão se aproximou, o equipamento tilintando, batendo a poeira das perneiras. "Vamos acabar logo com isso." Antes mesmo que a porteira se abrisse, Tempestade se debateu dentro do brete como um incêndio enjaulado. No momento em que a trava clicou, ele explodiu. O peão nunca teve chance. 3 segundos! Gritou o locutor com a voz embargada. Ricardo agora estava de pé, inclinado para a frente. Ele estava gostando demais daquilo. "Manda mais! Vamos ficar aqui a noite toda!" ele gritou, acenando com o copo. Mas Elias já tinha se movido. Ele caminhou até a mesa de inscrição. A garota atrás da prancheta piscou. "Senhor, veio por alguém?" Elias assentiu. "Sim, Elias da Silva. Pode me anotar." Ela hesitou. Para o desafio?" "Isso mesmo." Ela olhou por cima do ombro dele, como se esperasse uma piada. "O senhor está falando sério?" Elias deu a ela um sorriso cansado. "Nunca falei tão sério." Ela rabiscou o nome dele com relutância. "Boa sorte, seu Elias. Quer dizer, só toma cuidado, tá bom?" Elias inclinou o chapéu e voltou para a cerca. Tempestade não tinha tirado os olhos dele. E pela primeira vez naquele dia, o velho viu algo diferente no olhar do cavalo. Não era fúria, era memória. Naquela noite, depois que o último peão saiu mancando e a multidão se transformou em sombras, Tempestade ficou sozinho no piquete atrás da arena. Seus flancos subiam e desciam em um ritmo irregular. Cortes em sua perna traseira vertiam sangue seco e seus olhos tremiam a cada ruído. Botas, portões de metal, vozes. Ele não dormia. Ele nunca dormia. A luz do celeiro zumbia sobre ele como uma abelha moribunda. Um tratador passou, olhou para os hematomas e cuspiu na palha. "Cavalo louco da porra!" ele resmungou. Deviam logo acabar com isso. Tempestade se encolheu. Mas não pela voz, pela memória. Uma vez, alguém o chamara pelo nome. Não monstro, não desperdício de dinheiro, mas Tempestade. E esse alguém cheirava a cedro e a paras de madeira. Dentro da casa principal, Ricardo Almeida serviu outro copo. "Amanhã ele amansa", disse a um de seus funcionários. "Eles sempre amansam." Mas Elias estava sentado na beirada de uma cama de hotel emprestada, olhando para um pedaço de tecido dobrado, uma manta velha e poída, azul desbotado, com um rasgo no canto. Aquela que ele usava para cobrir Tempestade em manhãs frias.
Aquela que Tempestade costumava mordiscar como um cachorrinho com um brinquedo. Júlia estava na porta, observando. O senhor vai mesmo voltar amanhã? Elias não levantou o olhar. Eu nunca deveria ter deixado ele ir. O senhor não teve escolha. Sempre existe uma escolha, ele sussurrou. Ele se levantou antes do amanhecer. Vestiu-se devagar. Amarrou as botas com dedos que tremiam um pouco mais do que ontem. Então ele andou. Não para o portão principal, mas para os estábulos dos fundos. O ar estava parado. Tempestade andava em seu piquete como um fantasma caçando uma saída. Elias não falou, apenas ficou onde as sombras não podiam tocá-lo. Ele não trouxe agrados, nem cordas, nem sela, apenas a manta. Ele a desdobrou, segurou-a com as duas mãos e esperou. Tempestade parou de se mover. Ele cheirou uma vez. Depois de novo. Algo antigo se moveu em seu peito. Elias se aproximou. Devagar, cuidadoso. Um homem não buscando controle, mas perdão. Lembra disso? Ele perguntou baixinho. Tempestade não se moveu, mas também não avançou. Suas orelhas se agitaram para a frente. Eu não lutei por você. Eu deveria ter lutado. Deveria ter encontrado um jeito. A manta tremulou um pouco na brisa. Eu só... preciso que você saiba que eu nunca esqueci. Ele estendeu a manta, o braço tremendo, não de medo, mas de esperança. Tempestade se aproximou. Um passo, dois, e parou. Elias abaixou a manta, lágrimas ardendo nos cantos dos olhos. Tudo bem. Você não precisa confiar em mim. Mas Tempestade fez algo então. Algo simples, pequeno. Ele deu um passo à frente, pressionou o focinho na manta e respirou. Longo, devagar. E Elias? Ele caiu de joelhos, não de dor, mas de admiração. Mais tarde naquela manhã, de volta à arena, enquanto os peões se alinhavam novamente e os locutores poliam suas piadas, um zumbido silencioso percorreu a multidão. O velho voltou. Alguém avisa para ele que o SUS não cobre esse tipo de coisa. Ricardo se inclinou sobre a cerca, sorrindo. Não pensei que você voltaria, Elias. Elias não respondeu. Apenas passou por ele. Mas no piquete de Tempestade, o cavalo estava parado, olhando, esperando. Elias chegou ao portão. Abriu a tranca. E Tempestade não empinou. Ele não bufou. Ele andou para a frente. Um passo de cada vez. Ninguém falou. O silêncio parecia uma respiração presa. E embora nenhuma sela tocasse suas costas e nenhuma corda o amarrasse, Tempestade parou ao lado do homem que uma vez o deixara ir. Mas não de novo. Você já olhou nos olhos de um animal e sentiu algo mais profundo que o instinto. Algo como memória. Às vezes, o mundo os quebra tanto que as pessoas esquecem que eles já confiaram em primeiro lugar. Mas tudo o que é preciso é um momento, uma voz que eles lembram. Se você já teve que reconquistar a confiança ou lutar para lembrar a alguém quem ele era, deixe um comentário. Você não está sozinho nessa batalha. Ao meio-dia, as arquibancadas estavam cheias novamente. Vendedores gritavam por cima da música sertaneja. Crianças equilibravam copos de limonada, enquanto peões contavam histórias grandes demais para serem verdade. Na mesa de inscrição, Elias estava quieto, chapéu na mão. A garota piscou para ele. De novo aqui? Ele assentiu. Última vez. Ela o examinou. Ele não parecia mais forte do que ontem. Talvez até mais cansado. Mas seus olhos haviam mudado. Dentro do piquete, Tempestade andava menos. Ele não estava calmo. Ainda não. Mas também não estava selvagem. Apenas esperando. Júlia agora estava sentada perto da primeira fila, os dedos torcidos nas mangas. Ela não torcia. Ela não sorria. Ela apenas acreditava. De volta ao piquete, Elias se aproximou sem corda, sem equipamento. Apenas a velha manta azul dobrada debaixo de um braço. Ele abriu o portão. Tempestade deu um passo à frente, sem ser solicitado. Ricardo se inclinou para fora de seu camarote VIP. Alguém pare aquele velho antes que ele seja pisoteado. Mas ninguém se moveu. Em vez disso, eles assistiram.
Elias colocou a manta na grade da cerca e esperou. Tempestade a cheirou uma vez, depois se virou, devagar, deliberadamente, e abaixou a cabeça ao lado do peito de Elias. A arena não aplaudiu. Não precisava. Elias colocou a mão no pescoço de Tempestade, da mesma forma que fizera quando o cavalo era apenas um potro, com medo de trovão. Eu não estou aqui por um troféu, Elias sussurrou. Estou aqui por você. E o cavalo o deixou ficar. Do outro lado da arena, Júlia enxugou os olhos e se levantou. Porque naquela escolha silenciosa, sem sela, sem rédeas, sem comando, algo mudou. Tempestade tinha tomado sua decisão. Ele se lembrou de quem era. E mais do que isso, ele se lembrou de quem Elias tinha sido. Naquela noite, muito depois de o sol mergulhar atrás das colinas e a multidão ter voltado para seus caminhões e carretas, Elias ficou. Ele andou pelo perímetro da arena, observou os tratadores, estudou as trancas dos portões, notou onde as sombras caíam ao meio-dia e onde desapareciam ao entardecer. Ele não estava planejando uma apresentação. Ele estava planejando um reencontro, com a verdade, com o passado, com o animal que uma vez o seguira sem questionar. Tempestade estava no canto do piquete, desta vez não andando de um lado para o outro, esperando. Suas orelhas tremiam a cada rangido das tábuas, mas quando Elias chegou, ele exalou, alto e longo. Elias enfiou a mão no bolso do casaco, tirou uma maçã, macia, machucada, doce. Tempestade a pegou gentilmente de sua palma. Um peão passou e diminuiu a velocidade. Ele deixa o senhor alimentá-lo agora? Elias assentiu. Ele não deixa ninguém chegar perto. O jovem olhou de Tempestade para Elias, depois acrescentou baixinho. Eles tentaram domá-lo. Acho que só não sabiam que ele já tinha sido quebrado uma vez. E sobreviveu. Nos dias que se seguiram, Elias continuou aparecendo. Cedo, tarde, sempre com passos calmos e aquela mesma manta velha sobre o ombro. Ele não treinou Tempestade como um peão. Ele o lembrou, o que significava se mover ao lado de um homem, não abaixo dele. Eles andavam em pequenos círculos na terra, praticavam partidas e paradas com nada além de respiração e presença. Elias tocava o próprio peito, e Tempestade espelhava a quietude. Ele assobiava baixo, e Tempestade se virava sem corda. Júlia observava da cerca todas as manhãs, mordendo o lábio, meio apavorada, meio maravilhada. Ricardo Almeida também notou. Ele desceu de sua plataforma uma manhã, as botas esmagando a terra. "O que você está fazendo com o meu cavalo?" Elias não se abalou, lembrando a ele que não é seu. Ricardo riu. "Veremos quanto tempo isso dura quando a multidão estiver assistindo." E essa era a ameaça, porque a montaria final estava se aproximando. A pública, aquela com câmeras, holofotes, prêmios em dinheiro e a reputação de Ricardo em jogo. Elias sabia, um movimento errado e eles diriam que foi sorte. 2 movimentos errados e diriam que foi fraude. Ele não tinha muitos movimentos restantes, mas ele tinha mais uma verdade a oferecer. Ele se encostou no ombro de Tempestade naquela noite e sussurrou: "Você não deve nada a eles. Mas se você ainda confia em mim, ande ao meu lado amanhã, só mais uma vez." E Tempestade, sem corda e sem rédea, fechou os olhos, não em rendição, em concordância. Quando o locutor chamou seu nome, a multidão passou de divertida a inquieta. A seguir, Elias da Silva. Não houve aplausos, apenas murmúrios, sussurros, um silêncio que tinha gosto de descrença. Ricardo Almeida se inclinou em seu camarote particular, os lábios curvados em um sorriso de escárnio. Ele vai acabar se matando. Júlia agarrou a grade, os nós dos dedos brancos. Seus olhos não piscavam. Elias não colocou esporas, não usou luvas. Ele entrou na arena como se estivesse entrando em uma memória, calmo, firme, certo. Tempestade estava atrás da porteira.
Ele não se debatia agora, apenas esperava, um casco se movendo silenciosamente na terra. Seus músculos ainda tremiam, mas não de medo, de prontidão. A porteira rangeu. Não se abriu com um estrondo. Foi Elias quem a abriu. Por fora, gentilmente, dobradiça por dobradiça, e tempestade atravessou. Ninguém se moveu. O público prendeu a respiração como um único pulmão. Elias caminhou para o centro da arena, sem corda, sem sela, apenas a velha manta azul debaixo do braço. Ele se virou, olhou para a tempestade e acenou uma vez. O cavalo trotou para a frente, não por comando, não por medo, mas porque aquele homem, uma vez, ficou acordado 3 noites durante uma tempestade apenas para mantê-lo aquecido. Ricardo estava de pé agora, gritando: "Cadê a tralha? Cadê a rédea? Isso não é regulamento!" Mas ninguém ouvia. Elias colocou a manta sobre as costas de Tempestade. Então, lentamente, tão lentamente, ele montou. Não com força, não com estilo, mas com reverência. A multidão estava em silêncio. Celulares pairavam no ar, gravando cada segundo. A arena, antes cheia de poeira e gritos, agora continha apenas respiração e quietude. Elias sentou-se ereto, como fazia décadas atrás. Ele estalou a língua uma vez. Tempestade andou, depois trotou, depois virou. Um círculo perfeito e controlado ao redor da arena. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Isso é uma armação. Esse cavalo está dopado. Isso é um truque do caramba. Elias parou no centro da arena. Deslizou das costas de Tempestade. Deixou a manta cair no chão. Então deu um passo à frente, e Tempestade o seguiu. Um passo, depois outro, sem rédeas, sem voz, sem comando, apenas escolha. A multidão explodiu, não em gritos, mas em uma onda lenta e crescente de aplausos. Não por uma acrobacia, mas por algo mais antigo que o espetáculo: respeito. Ricardo saiu do camarote, descendo as escadas com fúria. "Você não pode simplesmente sair com o meu cavalo. Esse animal está registrado na minha fazenda." Elias se virou para encará-lo, calmo, centrado. "Você pode ser o dono do corpo dele, mas nunca teve a alma." E Tempestade, ele se colocou entre eles. Parou na frente de Elias, orelhas para a frente, peito para fora, como uma linha traçada na areia. Ricardo congelou. Algo cintilou em seus olhos. Medo. O locutor não disse uma palavra, porque a história, naquele instante, estava se escrevendo sozinha. Elias caminhou em direção ao portão de saída. Tempestade o seguiu, sem pressão, sem dúvida. E ninguém, nem o locutor, nem os tratadores, nem mesmo o próprio Ricardo Almeida, se moveu para detê-los, porque todos que assistiam sabiam, aquilo não era um cavalo sendo montado, aquilo era um laço se refazendo. De volta às colinas nos arredores de Serra Azul, a cabana de Elias ficava torta sob a sombra de velhos pinheiros. A varanda cedia, a tinta descascava, mas o lugar respirava diferente agora. Júlia sentava-se nos degraus com um livro no colo. Lá dentro, uma chaleira sibilava suavemente. Lá fora, no campo, Tempestade pastava, sem rédea, sem sela, apenas o vento passando por sua crina, como costumava fazer quando era jovem. Os vizinhos passavam com mais frequência, não para bisbilhotar, mas para ouvir. Alguns traziam mourões de cerca, outros traziam perguntas. "O que o senhor fez com ele?" perguntou um. Elias, limpando as mãos em um pano, dava sempre a mesma resposta. "Eu não o consertei. Eu me lembrei dele. E ele se lembrou de mim." Às vezes, Tempestade subia até a varanda, descansava a cabeça no corrimão de madeira, os olhos semicerrados, como se finalmente pertencesse ao mundo de novo. Ricardo Almeida nunca mais voltou. Alguns disseram que foi por vergonha. Outros que ele vendeu metade de seu gado no mês seguinte ao evento. Mas Elias nunca perguntou. Ele não tinha interesse em vingança, apenas em paz.
E enquanto o outono se instalava nos ossos das colinas, Elias sentava-se em sua cadeira de balanço com uma manta sobre os joelhos, ouvindo o ritmo constante dos cascos por sua terra. Não quebrado, não derrotado, apenas em casa. Elias não reconquistou tempestade pela força ou habilidade. Ele o fez através da memória, através do ato de aparecer, silenciosamente, pacientemente, até que o vínculo que o tempo havia enterrado pudesse respirar novamente. Às vezes, nos dizem que é tarde demais, que somos velhos demais, quebrados demais, esquecidos demais para fazer a diferença. Mas histórias como a de Elias provam o contrário. Você não precisa de uma multidão para ser importante. Você não precisa de permissão para lutar pelo que ainda está em seu coração. Então me diga, você já teve que reconstruir algo que todo mundo achava que tinha acabado? Uma amizade, um sonho, uma parte de si mesmo? Deixe um comentário abaixo. Deixe alguém saber que não está sozinho nessa estrada. E se esta história encontrou um canto quieto em sua alma, compartilhe. Você nunca sabe quem pode estar esperando por um motivo para se lembrar. Obrigado por estar aqui. E onde quer que você esteja, continue aparecendo. Alguém pode estar esperando.